Pessoal, ontem na Folha de São Paulo, na edição física, saiu essa matéria aqui. O que é uma educação verdadeiramente inclusiva? Parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Educação gera polêmica por prever plano individualizado, Plano Educacional Individualizado, PEI. Muito legal a matéria, é da Johanna Nublat, E ela ouviu duas pessoas que se opuseram, uma a favor e uma contra. A pessoa a favor era eu, e a pessoa contra era a professora Maria Tereza Egler-Mantuan, da Unicamp. E foi muito legal a matéria, porque ela conseguiu expor exatamente o que cada um é a favor. Então, o que eu falei basicamente, Da necessidade do plano educacional individualizado. E o que ela falou especificamente? Duas coisas. Contra o plano educacional individualizado, que não deve ter, e contra o acompanhante especializado. Eu vou colocar aqui a Andrea Werner falando os trechos que a professora Mantuan falou. Oi, queridos e queridas. Hoje a Folha de São Paulo publicou uma matéria falando do parecer 50 do CNE e trouxe argumentos contra e a favor da homologação. Como vocês já viram aqui no meu feed, eu sou a favor. Se vocês quiserem saber mais, assistam o vídeo que tá aí no feed sobre a minha ida a Brasília. Mas hoje eu quero falar diretamente dos argumentos da professora Maria Tereza Mantuan, que chama o texto do parecer de inconstitucional. É importante lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão tem força de Constituição e prevê adaptação como um direito. Eu respeitosamente discordo do que foi falado, mas vamos por partes. Ela diz, abre aspas, não há condições de estabelecer um modelo de aluno, como não há de se estabelecer de fora o que é possível alguém aprender e o que não é possível aprender. Não há condições de se adaptar nada para ninguém. Mas, se você for para a página 45 do documento, página 32 do relatório, vai ver que ele não fala nada de modelo de aluno. Abre aspas. A avaliação do estudante com transtorno do espectro autista deverá seguir diretrizes definidas na LBI que determinam que seja realizada uma avaliação biopsicossocial a ser realizada por uma equipe multidisciplinar. Logo no parágrafo seguinte, o documento explica: a avaliação tem como objetivo verificar e avaliar os direitos de pessoas com deficiência de forma a identificar individualmente de que modo ela desabilita ou prejudica a autonomia plena. Ou seja, não há nada no documento sobre se estabelecer um modelo de aluno único. Fala sobre não ser possível fazer adaptações, por outro lado, fazem exatamente isso. Padronizam os alunos em um modelo único e são comuns em justificativas de recusa de matrícula e de adaptações que recebemos semanalmente no gabinete. Quando é dito que não há condições de se adaptar nada para ninguém, décadas de pesquisa de profissionais de educação inclusiva são ignoradas, inclusive dos especialistas de renomadas universidades que escreveram o parecer. É fingir que não existe material adaptado, que é um direito previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que está na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que o Brasil usa como referência. Que inclusão que é essa? É um tipo de inclusão que só aceita adaptações para um tipo de perfil de aluno. Eu já mostrei aqui os materiais adaptados que o TEU usa, eu postei nos meus stories, que uma professora com formação baseada em evidências criou. Material que está alfabetizando ele, está ensinando ciência, matemática. Os argumentos usados na matéria estão descolados da realidade. E tem mais. Abre aspas. Aprender não é uma capacidade que é controlável de fora. Ensinar é. Você pode controlar como ensinar, mas como o outro vai aprender não é da competência do professor, do pai, da mãe, do psicólogo, do coordenador, do gestor da escola. Porque aprender tem a ver com emancipação intelectual. Só que o parecer fala exatamente sobre formas de ensinar. Fala sobre como ajudar uma professora a trabalhar com um aluno de forma individualizada. Falamos de alunos que aprendem sim, mas de forma diferente, porque eles têm cérebros com configurações diferentes. E isso é essencial, especialmente se a gente olhar para a situação da educação inclusiva hoje no Brasil. 70% dos alunos de inclusão não participam efetivamente das aulas. Esse levantamento consultou mais de 4.500 educadores no Brasil em maio do ano passado. 40% dos professores disseram que nunca receberam orientação sobre como trabalhar com esses alunos. O parecer traz exatamente isso, orientações. E então chegamos a um ponto que eu considero muito preocupante no que foi falado. Se precisa de uma professora que fique do lado do aluno ou outro tipo de profissional, não é mais inclusão. Inclusão não é colocar o menino na sala de aula, mas mudar
mudar o modo de se trabalhar com a turma toda, de forma que cada um possa mostrar que capacidades tem de desenvolver aquele assunto. Se concordamos que não existe só um modelo de aluno, por que existe tanta certeza de que esse recurso humano de acessibilidade, o acompanhante, não é válido? Esse tipo de abordagem radical pode sim funcionar para alguns, mas não vai funcionar para todos. Quem trabalha só no campo das ideias tem todo o tempo do mundo para pensar num modelo ideal, num futuro perfeito. Tem todo o tempo do mundo para dizer o que a gente não pode fazer. E enquanto isso, a maioria dos nossos filhos não tem apoio na escola e não aprendem porque não são vistos como indivíduos únicos e com necessidades diferentes. Tem autista que precisa de profissional de apoio, tem autista que não precisa. Tem autista que precisa do material adaptado e tem autista que não precisa. Tem autista que precisa de ajuda para comer, para higiene, que precisa de medicamentos e tem autista que não precisa. Tem autista que precisa de um acompanhante pessoal, tem autista que não precisa. A minha luta é exatamente para que a individualidade dos alunos seja respeitada e sejam atendidos com o nível de suporte que precisam e que é seu direito.